Educação na Segunda República. Para falar sobre a educação da Segunda República, temos que falar primeiro sobre e analisar os primeiros acontecimentos no campo educacional ou com recuperação no setor educacional, que foram a criação do Ministério da Saúde, da Educação e Saúde Pública, a reforma no ensino secundário e do ensino superior, e o Manifesto dos Pioneiros pela Educação, que foi um dos principais eventos que colaboraram para a educação nova. Temos a Constituição Federal de 1934 e projetos de reforma educacional oriundos de sociedade civil. Sobre a reforma do ensino, o decreto de 9.850, temos as seguintes características: o ensino organizado em 2 segmentos, e o primeiro seguia da seguinte forma. A primeira característica é uma duração de 5 anos e seria correspondente ao ensino ginasial. Segue o curso complementar com duração de 2 anos, com caráter de especialização. Ou seja, primeiro o indivíduo era obrigado a fazer um curso com duração de 5 anos e logo depois ele deveria fazer um curso complementar de especialização que durava em torno de 2 anos e continuava sendo uma preparação para o ensino superior. E o conteúdo curricular a serviço de uma elite que se pretendia formar, ou seja, o conteúdo que era aplicado nessas cargas curriculares era de acordo com a sociedade da qual se imaginava obter. Ainda para esse período, podemos falar sobre a relação que ocorreu entre Vargas e a Igreja Católica, mas para isso, a gente abre um breve espaço para falar sobre Francisco Campos. Nesse contexto, a única coisa que valemos ressaltar foi que ele conseguiu ser eleito ministro da Educação com o apoio da sociedade católica. Vendo isso, Vargas também procurou o apoio do clero católico para conseguir se manter no poder. Não que ele estivesse interessado na divulgação do ensino, mas que ele buscou o apoio da igreja e o apoio dos fiéis para assim continuar no seu governo. Então, para que isso seja possível e Vargas conseguisse o apoio da Igreja Católica, o apoio do clero da Igreja Católica, o que ele fez foi retirar o ensino laico da escola, aquele decreto que dizia que aquele contexto de laicidade, e optou pela volta do ensino católico nas escolas. Mais adiante temos Romanelli e a diferença do ensino secundário. O que ocorria seria um currículo seriado, ou seja, um currículo composto por séries, a frequência seria obrigatória e o aluno deveria corresponder a 2 círculos, além de norma para exercício de atividades docentes. Manifesto dos Pioneiros pela Educação. Bem, o Manifesto dos Pioneiros ele veio a surgir por diversas influências e causas, mas neste momento irei abordar as duas que eu compreendi que fossem as principais, que no caso a primeira foi a crise na Associação Brasileira de Educação, ABE, que até então consagrava profissionais laicos e ligados e outros profissionais que são ligados à igreja, e em especial a católica. Ou seja, o que no caso era aquela crise. Aquela crise era uma divergência de ideias, pois eles possuíam ideias contrárias, que no caso os laicos eles possuíam uma ideia liberal, ou seja, eles estavam sempre centrados ao desenvolvimento da educação, diferente dos ligados à igreja, que possuíam uma ideia progressista, conservadora. Foi a segunda causa da criação do manifesto foi a industrialização e a necessidade da população suprir vagas de emprego que exigiam capacitação profissional. Ou seja, naquele período em que o Manifesto dos Pioneiros surgiu, foi por volta de 1932, ou seja, foi no mesmo período do governo de Vargas. Vargas, por sua vez, ele era um dos grandes nacionalistas,
Ou seja, ele sempre estava buscando o desenvolvimento do país. E, de certa forma, ele implementou a industrialização logo de início. Então, os pensadores, os sociólogos e educadores naquele momento tinham uma visão que era necessário uma melhoria na educação, uma grande melhoria, uma grande reforma. Então, eles pensaram em algo que poderia eliminar ou amenizar essa deficiência, que no caso foi o Manifesto dos Pioneiros pela Educação. É importante, de certa forma, abordar características sobre o Manifesto dos Pioneiros, nas quais são os compositores. Foram 26 intelectuais, nos quais se destacaram 3 deles: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Manuel Lourenço Filho. A data de publicação foi em 19 de março de 1932. O objetivo principal do manifesto foi a educação para todos sem discriminação de cor, raça e classe social. O conteúdo do Manifesto dos Pioneiros. No caso, este conteúdo se baseia nos objetivos que se pretende alcançar com o documento Manifesto dos Pioneiros. Esses objetivos referem-se a um ideal de educação para aquele período, que no caso um dos aspectos é a defesa da escola pública, gratuita, laica e obrigatória, educação como um direito de todos, expansão e melhoria da educação escolar, melhor formação profissional aos professores, formação de pesquisa e etc. No caso, essa formação de pesquisa refere-se à identificação das dificuldades da população naquele momento. Constituição Federal de 1934. No plano educacional, a Constituição de 1934 adota por parte do ideário político educacional presente no Manifesto dos Pioneiros, consagrando todo um capítulo às questões educacionais. Ou seja, aqui é o momento em que o Manifesto dos Pioneiros passa de ser um artigo para uma obrigação do Estado, de certa forma garantindo a melhoria na educação naquele período e agora também. Neste momento irei citar alguns fragmentos de texto no qual afirma isto. O artigo 5º estabelece como competência privativa da União e elaboração de diretrizes e bases para a educação nacional. O artigo 149 afirma ser a educação direito de todos, devendo ser ministrada pela família, pelo poder público. Afirma ainda ser finalidade da educação, desenvolver a solidariedade humana. O artigo 150 remete várias competências à União. Fixar o Plano Nacional de Educação, que deve compreender todos os graus de ensino. Deve ainda coordenar a sua execução. B. Determinar as condições para o reconhecimento oficial dos estabelecimentos de ensino, exercendo sobre eles a devida fiscalização. C. Organizar e manter nos territórios sistemas educativos apropriativos aos mesmos. D. Manter no Distrito Federal, cidade do Rio de Janeiro, isso naquele período, o ensino secundário e complementar deste superior e universitário. E suprir as deficiências dos sistemas estaduais
de ensino. O ensino primário deverá ser integral, gratuito e de frequência obrigatória, extensivo aos adultos. O ensino posterior ao primeiro primário deverá tender à gratuidade. É assegurado o reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino, desde que assegurem aos seus professores estabilidade na função, enquanto bem servirem a sua remuneração condigna. É criado o Conselho Nacional de Educação, organizado na forma de lei, com o fim de elaborar o Plano Nacional de Educação, que deverá ser aprovado pelo Poder Legislativo. O artigo 156 disciplina pela primeira vez um texto constitucional a questão do financiamento da educação, nos seguintes termos: primeiro, a União e os municípios deverão aplicar nunca menos de 10% em educação. Os estados e o Distrito Federal nunca menos de 20% da renda resultante dos impostos, na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos. São ainda criados fundos que, em parte, destinarão auxílios aos alunos deles necessitados. A União deverá também reservar pelo menos 20% do que destina à educação para o ensino na zona rural. Contudo, é evidente que a Constituição de 1934 veio a garantir o ideal de educação para todos. Nome da reforma do sistema educacional brasileiro realizada durante a era Vargas, sob o comando do ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema. Essa reforma, de 1942, foi marcada pela articulação junto aos ideários nacionalistas de Getúlio Vargas e seu projeto político-ideológico, implantado sob a ditadura conhecida como Estado Novo. De todas as áreas do plano educacional, a educação secundária seria aquela em que o ministro Capanema deixaria sua marca mais profunda e duradoura. Segundo os autores de Tempos de Capanema, o sistema educacional proposto pelo ministro correspondia à divisão econômica e social do trabalho. Assim, a educação deveria servir ao desenvolvimento de habilidades e mentalidade de acordo com os diversos papéis atribuídos às diversas classes ou categorias sociais. Conhecidas também como Reforma Capanema, tratam das transformações projetadas no sistema educacional brasileiro envolvendo os seguintes ramos do ensino: secundário, industrial, comércio, agrícola, normal e primário. Foram promulgadas em 1942, na modalidade decreto-lei, com o objetivo de estabelecer uma reforma na educação para adequar o ensino ao contexto econômico e social da época. A Constituição de 1937 foi a primeira que atendeu interesses de grupos políticos desejosos de um governo forte que beneficiasse o povo, que consolidasse o domínio daqueles que se punham ao lado de Vargas. A principal característica dessa Constituição era a enorme concentração de poderes nas mãos do chefe do Executivo. Seu conteúdo era fortemente centralizador, ficando a cargo do Presidente da República a nomeação das autoridades estaduais, os interventores. A esses, por sua vez, cabia nomear as autoridades municipais. O ensino técnico é uma educação destinada às camadas populares, já que o ginásio e o colégio secundário eram destinados às elites condutoras. Mesmo possuindo essa indiferença, a grande maioria do povo ainda continuaram sem escola. Ainda também podemos falar do dualismo. Isso era quando alguém da camada popular conseguia passar no exame de admissão ao ginásio. Logo, eles escolhiam, de preferência, o secundário, pois só assim conseguiriam o acesso ao ensino superior. Essa legislação, evidentemente, era totalmente discriminatória, né?
Anísio Teixeira diz uma expressão: de um lado a escola para os nossos filhos, de outro a escola para os filhos dos outros, né? Que evidencia essa diferença aí, de um lado a camada popular e do outro a elite. Sobre a organização, o ginásio técnico tinha a duração de 4 anos, o colégio técnico 3 anos. E ainda possuía exigência que passasse no exame de admissão. Romanelli acha essa exigência descabida, já que o país tinha necessidade de mão de obra qualificada. O ensino primário. Quando publicado em 1946, Getúlio estava fora do poder e se encontrava em São Borja. O artigo 130 vai assegurar o ensino primário obrigatório e gratuito, onde o ensino ficava dividido em ensino primário fundamental e ensino supletivo, destinado a crianças de 7 a 12 anos. De acordo com Romanelli, foi fundamental esse ensino para a diminuição de analfabetos. Outro ponto positivo foi a liberdade de expressão, onde os educadores aderiram às ideias pedagógicas presentes no Manifesto dos Pioneiros. O artigo 130 e 41 estabelecia obrigatoriamente o ensino primário. O artigo 25, itens C e D, 34, 35, 36, eles cuidavam da formação dos professores, da carreira e remuneração, e logo viram que a ausência dos professores habilitados era preocupante, pois o número de professores leigos só crescia. O ensino normal. O primeiro curso foi fundado no Brasil em 1835, e o ensino normal passava a ter as seguintes finalidades, que era prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias e habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas e desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância. É isso.